Irmãos, graça e paz. Amém? Boa noite. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 27. Salmo 27. Nós estaremos lendo todo o Salmo. São 14 versos. Vamos meditar um pouco nesse Salmo nessa noite. Convido você a se pôr de pé, por gentileza, para nós fazermos a leitura. E ao término a gente vai estar meditando um pouco nessa passagem. Todos encontraram? Amém, né? O texto sagrado diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade Ele me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo me acolherá. Ele me porá no alto de uma rocha. Verso 6. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Tem compaixão de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, busquem a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me deixes, nem me abandones, ó Deus da minha salvação. Porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me por vereda plena por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere no Senhor, anime-se e fortifique-se o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Amém? Senhor, aqui está a tua palavra, que nessa noite, pela tua infinita graça e misericórdia, tu possa falar o coração da tua igreja. Faz isso para o louvor da tua glória nessa noite, que tu, ó Deus, venha falando ao coração de cada um dos que aqui estão, assim como tu falasse ao meu, Senhor, que pessoas possam ser edificadas, pessoas possam, Pai, se sentirem nessa noite amadas, animadas, fortalecidas no Senhor. E que eu possa mais uma vez aqui, Senhor, ser apenas um instrumento teu para o louvor da tua glória. Não permita, Senhor, que eu não fale nada que não venha de ti, mas que aquilo que tu falasse ao meu coração esteja alinhado com a vontade do teu Espírito Santo. Assim nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar, por favor. Meus irmãos, eu não sei se você já teve uma sensação da seguinte maneira. Quando você se depara com alguma fé de uma pessoa que você acha que tem uma fé acima da média, ou fenomenal, mesmo quando está passando um problema, eu não sei se você já se perguntou, será que eu sou cristão? Por quê? Porque eu acho que na sua vida, um sentimento que você não gostaria que acontecesse, às vezes acontece, ou chega até você. O sentimento do medo. Esse salmo, se eu fosse colocar um título nele, eu daria o seguinte título: Vencendo o Medo. E por quê? Porque todos nós que aqui estamos, nós temos medos. Nós temos medos do desconhecido, nós temos medo de tragédias, nós temos medo de doenças, nós temos medos da morte, nós temos medo de ser criticado, por isso que muitos de nós somos politicamente corretos, nós temos medo de sermos injustiçados, nós temos medo de ser traídos, nós temos medo de sermos roubados, enfim, o medo é um sentimento que faz parte da nossa vida. Mas quando você olha para determinadas pessoas, você acha que essa pessoa não tem esse sentimento.
E às vezes isso até fragiliza ou pode fragilizar a sua fé e você pensa, será que eu sou cristão porque eu tenho medo? Eu diria a você que muitos homens e mulheres de Deus vivem ou viveram momentos de medo, momentos de verdadeiro pânico. E o que me chama a atenção também é que o grande problema é quando o medo ele coloca suas garras frias e afiadas em nós. E muitas vezes ele nos faz paralisar. Há pessoas que é tão acometida desse sentimento que perdem até o desejo de comer. Pessoas que perdem o sono, a vontade de trabalhar, a vontade de se arrumar. Eu não sei se você já teve a sensação de dizer da seguinte forma, você vivenciar uma situação que lhe coloca medo e você diz a você mesmo, eu queria dormir agora e só acordar quando isso tivesse resolvido. Eu não sei se você já teve essa sensação, né? Mas muitas pessoas têm. Então, se você que está aqui de forma presencial, ou alguém que está nos acompanhando aqui de forma remota, é alguém que o medo tem sido seu companheiro constante, eu creio que esse salmo que nós acabamos de ler, ele serve para nós como um bálsamo. Esse salmo se apresenta para nós como o caminho da vitória sobre o medo. E o que me chama a atenção nesse salmo é o seu autor, primeiramente. Quem escreveu esse salmo foi o rei Davi. E se você lembra, Davi foi o único homem na Bíblia que foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Davi olhava para onde Deus olhava. Porque Davi conhecia Deus intimamente. E mesmo assim, um homem que foi chamado um homem segundo o coração de Deus, mostra nesse salmo que o sentimento de medo fazia parte de sua vida, que ele era humano, né? Talvez nesse momento que Davi estivesse escrevendo esse salmo, você pudesse chegar a Davi e perguntasse, o que é que está havendo, Davi? Com certeza Davi diria o seguinte, você nem sabe o que eu estou passando, ore por mim. Talvez fosse isso que você fosse ouvir do rei Davi, no momento em que ele escrevia esse salmo. Como os irmãos sabem, eu já disse em algumas outras oportunidades, todo salmo houve um momento para ser escrito. Houve uma razão pela qual o autor o escreveu. Nesse momento aqui, possivelmente, Davi estava tendo que fugir de Saul. Nós não temos certeza. Há 3 suposições para que Davi escrevesse esse salmo. Talvez fosse naquele momento em que Saul estivesse querendo matá-lo. Outros comentaristas pensam que foi no momento quando Absalão, o filho de Davi, estava tentando tomar o trono de Davi. Alguns judeus acham que Davi já escreveu esse salmo quando ele já era muito velho. Naquele episódio lá de 2 Samuel capítulo 21, onde ele é quase morto por um descendente de Golias e um homem chamado Abisai o livra. Ou seja, nós não temos certeza de qual o momento da vida de Davi que ele escreveu esse salmo. Agora, uma coisa é clara, uma coisa é verdadeira. Apesar de não podermos afirmar qual o momento da vida de Davi que ele escreveu esse salmo, com certeza ele estava vivenciando um período de extrema hostilidade. Com certeza ele estava a ponto, estava vivendo uma situação tão desconfortável, eu diria uma situação tão temerosa, que o sentimento de medo fazia parte do coração de Davi. Mas apesar de tudo isso, o medo não conseguiu paralisá-lo. Esse salmo, meus irmãos, ele pode ser dividido em 2 partes. Do verso 1 ao verso 6, ele é um cântico de louvor. Do verso 7 ao verso 14, ele é um grito de clamor. Então esse salmo ele é dividido dessa maneira. Do verso 1 ao verso 6,
um cântico de louvor. Do verso 7 ao verso 14, na realidade ele é um grito de clamor. E antes de nós adentrarmos propriamente na exposição do texto, eu gostaria já de fazer a primeira aplicação para a nossa vida. E qual seria, mediante tudo isso que eu falei, de forma introdutória aqui nessa noite? Há um primeiro ensinamento aqui para nós. Esse salmo, ele é, na realidade, a realidade de nossos corações. Porque muitas vezes nós oscilamos na fé. Há momentos na nossa vida, de todos nós que estamos aqui nessa noite, em que nós estamos confiantes demais. Mas há momentos na nossa vida que nós estamos ansiosos demais. Num instante nós cantamos de alegria, mas logo nós ficamos entristecidos. Ora nós estamos cheios de fé, mas logo nosso coração fica carregado pelo medo. E você vai ver isso aqui nesse salmo. Esse salmo ele nos apresenta isso. E o que esse salmo quer nos dizer, a priori? O que Davi está querendo nos dizer com esse salmo? Que nós somos humanos, que nós somos frágeis, que nós somos criaturas feitas de pó. Lembre-se disso. Quem escreveu esse salmo foi um homem segundo o coração de Deus, eu já disse. Contudo, muitas vezes na vida dele, havia oscilação na sua fé. Tinha momentos na vida de Davi que havia fé, e havia momentos na vida de Davi que ele temia. Houve momentos na vida dele que ele tinha certezas, e houve momentos na vida dele que ele teve dúvidas. Houve momentos na vida de Davi que ele louvou, e houve momentos na vida de Davi que ele clamava. Por quê? Porque ele era humano, tanto quanto eu e você. E esse salmo ele fala isso para nós, que muitas vezes você talvez até se encante com a fé de algumas pessoas, e você diz, eu acho que nem crente eu sou. E Deus está falando com você essa noite exatamente isso, que você é. Contudo, é natural que você tenha momentos de oscilações na sua vida. É natural que há momentos que você acredite muito, mas também haverá momentos na sua vida que você vai duvidar. Isso é normal na vida de todo humano. Isso não quer dizer que você não é cristão por isso. Mas vamos para o salmo propriamente dito. Verso 1, inicialmente. O verso 1 ele fala sobre a confiança em Deus. Olha como Davi abre o salmo. Ele diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? O que é que Davi está dizendo? Que nós não temos inimigos à altura. Davi está lembrando ao coração dele. Eu não tenho inimigo à altura. Ninguém é maior do que o meu Deus. E ele apresenta Deus aqui em três realidades. Ele chama Deus em primeiro lugar de quê? De luz. O Senhor é minha luz. Interessante que no Antigo Testamento, pelo menos que eu lembre, essa é a única vez que um autor chama Deus de luz. No Novo Testamento, é claro, Jesus é a luz. Deus é a luz, mas no Antigo Testamento, no Novo Testamento aparece várias vezes, mas no Antigo Testamento é a única vez que Deus é chamado de luz. É nesse texto aqui. Por quê? O que Davi está querendo nos ensinar aqui? Que nem eu nem você, nós não conseguiremos andar na vida, nós não conseguiremos caminhar bem, nós não conseguiremos, irmãos, fazer escolhas certas, se nós andarmos no escuro. O que Davi está nos dizendo é que Deus era a luz dele. Exemplo, você jamais conseguirá caminhar bem no escuro total. Por essa razão nós acendemos as lanternas. Por essa razão os faróis são acesos. Porque nós não conseguimos ver se não tiver luz. Davi diz que para ele, em momentos de extrema dificuldade, que era o caso aqui, Deus era a sua luz. Isso é válido para nós. O que é que ele está querendo nos dizer hoje? Sem a luz do Evangelho, nós continuaríamos cegos. Nós continuaríamos cegos, pobres e nus.
É isso que Davi está querendo nos ensinar. Sem o Evangelho, o pecado será sempre atrativo. Nenhum de nós que aqui estamos, irmãos, preste atenção, você poderá vencer o pecado sem a luz do Evangelho, porque ele nos atrai, ele nos seduz, ele é, irmãos, atrativo. É isso que ele está dizendo. Ele satisfaz aquilo que o velho homem quer. E Davi diz: o Senhor é a minha luz. Ou seja, ele está dizendo, o pecado sempre será uma opção errada na minha vida, e eu não vou me envolver com ele. Mas outra coisa eu gostaria de dizer aqui a você nessa noite. Sem a luz do Evangelho, nós não venceríamos as obras das trevas. Né? Isso aqui é muito claro. É muito claro. As artimanhas do maligno. Quem sabe você entrou aqui nessa noite e você está vivendo um momento desse na sua vida. Você tem lutado para se libertar de coisas que tem tenazmente lhe assediado. Talvez esteja até no seu smartphone, eu não sei. E você tem pedido a Deus para tirar isso de você. E você tem dito que você vai conseguir. Quem sabe você está recebendo alguma espécie de assédio por alguém do sexo oposto. Alguém está lhe assediando, alguém lhe seduz, eu não sei. Mas o ponto que Davi está nos dizendo aqui, que Deus está ministrando à igreja do Médici nessa noite, é isso, é esse. Deus é a sua luz. E Deus está dizendo nessa noite, não entre por esse caminho, é caminho de morte. Um exemplo bíblico vem à minha mente aqui, José. Já falei diversas vezes sobre esse personagem bíblico que me encanta. Porque aparentemente a solução para a vida de José estava num caso extraconjugal que ele poderia ter com a mulher de Potifar. Mas por que José disse não? Por que José disse que ele pecaria em primeiro lugar contra Deus? Por quê? Porque José tinha luz. José conseguia andar com a luz do Evangelho, embora nenhuma Bíblia ele tivesse. Veja como você é privilegiado. Você tem um cânon fechado em suas mãos, está aí, ou no seu smartphone. Os 66 livros estão na sua mão. É luz suficiente para você não andar em pecado. José não tinha. Davi tinha parte desses escritos que nós temos. Mas uma coisa me chama muita atenção. Ele tinha luz na mente, ou seja, ele tinha verdade na mente. E por essa razão ele pode dizer não ao pecado. O Senhor é a minha luz, o Senhor é a sua luz. Portanto, talvez seu problema não seja nessa perspectiva que eu disse aqui. Talvez você esteja vivenciando um momento de tribulação. Eu tenho um conselho a lhe dar. Não tome o caminho mais fácil, se o caminho mais fácil não é bíblico. Não busque atalhos, se o atalho não glorifica a Deus. Permaneça firme. E ele continua dizendo ainda, olha, o Senhor é a minha luz, e o quê? E a minha salvação. O que é que ele está querendo nos dizer aqui? Claro que ele está dizendo que Deus é quem salva, mas o contexto aqui é de livramento. Davi está dizendo que é Deus que livra ele. Se você se sente refém, se você se sente preso por inimigos, por sentimentos, quem sabe há pessoas aqui até refém de medo, não tema a aparência. Eu posso lhe dizer algo aqui, sem medo de errar. A cada 10 problemas que você acha que vai chegar na sua vida, 7 não chegam. Mas a gente já fica sofrendo antecipadamente. E interessante que quando esse problema chega, você já não tem mais força para lutar. E Davi está dizendo uma coisa aqui muito interessante. O Senhor é a minha luz, e o Senhor é a minha salvação. E entenda salvação aqui como o Senhor é quem me livra das situações adversas. Eu posso lhe fazer uma pergunta aqui? A quem você vai temer? A gente escuta uma palavra, eu estava meditando nesse salmo aqui, e eu me senti nas alturas. Mas eu me senti 15 minutos depois,
no térreo. Porque é assim nosso coração. Deus é minha luz, ou seja, eu tenho a luz do Evangelho, eu sei para onde eu vou, você também sabe, você sabe para onde nós estamos sendo conduzidos, você sabe também, e mesmo assim Deus diz, ei, calma que eu vou te livrar. Ou seja, o que é que Deus está dizendo? Que você estando com Ele, é isso que Davi escreve, você está em um lugar seguro. O que é que você está temendo? O que é que eu estou temendo? E ele continua dizendo o seguinte, e Ele é a fortaleza da minha vida. Ou seja, os irmãos estão me entendendo? Sabe o que Davi está escrevendo aqui para mim e para você? Que quem lhe protege da morte é Deus. Que quem lhe protege de uma doença é o Senhor. O que ele está nos dizendo aqui nessa noite é que sua vida e a minha não está à deriva. Não é o diabo, irmãos, que está mexendo os seus pauzinhos e direcionando nossa vida, não é. É o próprio Deus, porque Ele é a nossa fortaleza. É Ele que não tem nos deixado fraquejar. Por que você chegou até aqui? Por que nós estamos aqui? Você já pensou sobre isso? Não é sua mão que está segurando nele, é a dele que tem segurado você. É Deus que tem trazido você até aqui. Até aqui Ele tem nos ajudado. Ele não só nos protege, irmãos, Ele é a própria proteção. Né? Existem anjos ao nosso redor. Eu creio, e a gente viu isso aqui quando o irmão da Portas Abertas esteve aqui. Às vezes, Deus envia anjos para nos proteger. Muitas vezes nós não presenciamos isso, talvez até você nem acredite nisso, mas é o que ocorre biblicamente falando. E quando esses anjos não vêm, é a própria mão de Deus que tem te protegido, é a própria mão de Deus que tem direcionado o teu caminho, é a própria mão de Deus, irmãos, que vai adiante de você. Irmãos, Deus quando quer falar com você, Ele fala, e quando Deus quer colocar a prova, aliás, a prova de que você o ouviu, Ele é quem faz. Olha, só um exemplo aqui, a gente já parte para o verso 2 e 3. Eu tinha muita dificuldade em dar ajuda àquele pessoal que fica no sinal, limpando os para-brisas do carro. Por quê? Eu pensava o seguinte, se eu der uma oferta a eles, eles vão comprar droga. E às vezes eu não dava, e eu ficava com o coração pesado. Por que eu não dei? Domingo passado, fui tomar café pela manhã e estava passando uma pregação do pastor Jeremias Pereira. E ele tem essa mesma dúvida que eu. Qual? Eu devo ajudar um morador de rua? Eu devo ajudar um noiado? E ele disse que tinha essa dúvida e foi para um congresso onde quem estava pregando era John Stott. E ele foi falar com John Stott acerca disso e deram 5 minutos a ele. Ele chegou lá e perguntou a John Stott e disse, olha, eu tenho uma dificuldade. Se eu ajudo uma pessoa drogada ou não. Aí John Stott disse o seguinte para ele, por que você não dá? Se você vê um drogado, a única coisa que você não pode fazer é não fazer nada. Nós não podemos deixar de fazer alguma coisa. Isso foi no domingo pela manhã, irmão. Eu preguei aqui à noite, quando eu cheguei em casa, 10 horas da noite, que eu parei meu carro, um homem saiu, não sei de onde. Eu digo, pronto, fui assaltado, com a mochila nas costas, eu fechei o portão. Ele disse, me dê uma ajuda, senhor. Eu disse, eu não tenho não. Eu menti. E naquela hora o Espírito Santo disse, o que foi que você ouviu de manhã? Eu ouvi de manhã que eu não podia deixar de fazer alguma coisa. Os irmãos estão me entendendo? Quando Deus quer nos falar, quando Deus quer ministrar sobre nós, e Deus está ministrando sobre você aqui nessa noite o seguinte, Ele tem sido a tua fortaleza. Descanse. Isso é lindo demais, verso 2 e verso 3. Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Ô meu irmão, existem verdades na Bíblia que aparentemente são alienatórias.
Eu sei que o homem que não tem Deus, ele olha para mim e para você e acha que nós somos lunáticos. Por quê? Porque uma passagem como essa pode soar como arrogante. Mas o que Davi está afirmando aqui? Davi está afirmando aqui uma coisa que vale para mim e para você. Eu dizia a uma pessoa ontem, há pessoas que são muito preocupadas com o que dizem a seu respeito. Deixa eu dizer algo aqui para você. Você nunca vai agradar todo mundo. Você pode ser a pessoa mais santa do mundo, a mais piedosa do mundo, sempre falarão de você. Sempre levantarão calúnia contra você. Sempre. E Davi, ele tinha essa convicção, e estavam falando mal de Davi aqui. O verso de número 12 fala isso. Mas o que é que Davi quer nos ensinar aqui? O contexto era o seguinte, com base no verso 2 e no verso 3, ou mais precisamente com base no verso 2. Pessoas estavam a ponto de comer Davi vivo. Pessoas estavam a ponto de destroçá-lo, de esquartejá-lo, assim como um leão, irmãos, faz com uma presa. Esse era o contexto de Davi. Por isso que eu digo, há coisas na Bíblia que parece que nós somos um bando de alienados. O homem está para ser morto a qualquer momento. Davi está para ser esquartejado a qualquer momento. E ele vai e escreve o verso 2 e o verso 3. Parece algo de um louco, irmãos, mas não é. O que que Davi está ensinando para mim e para você que está aqui nessa noite? Sabe o que é? Davi está ensinando o seguinte, quando um ataque feroz lhe acontece, olha o que ocorre. Eu vou lhe dar um exemplo aqui. Imagine que a 2 metros de mim está um cão Rottweiler, extremamente bravo, feroz, e ele está para me morder, está para me atacar. E quando eu chego próximo dele, que ele parte para cima de mim, se eu estou a 2 metros, a corrente dele só tem 1,5 metro. Eu posso até sentir o calor da sua boca feroz. Eu posso até ver os dentes, mas ele não pode me atacar. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você aqui nessa noite? Que quem mantém o inimigo na corrente é ele. Você não tem com que se preocupar. Mantenha-se firme, mantenha-se na sua posição. Vá adiante, você não tem o que explicar, você não tem o que dar satisfação, desde que você seja uma pessoa íntegra. Davi está dizendo isso a ele mesmo. Quando o inimigo se levanta contra mim, quem tropeça e cai é ele, não eu. Não é que a força esteja no braço de Davi, mas ele entendia o Deus que ele compreendia o Deus que ele servia. Lembre-se que no verso 1 que ele diz que Deus é salvação. Deus é fortaleza, e Deus era luz. Davi não era o alienado, Davi tinha um evangelho na mente. Contudo, ele tinha fé suficiente para saber que tudo que chegava na vida dele só chegava por permissão divina. E isso fazia com que ele descansasse. Meus irmãos, isso é maravilhoso demais. Olha o verso 3. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim eu terei o quê? Confiança. O que é que ele está dizendo aqui? Embora na nossa vida haja batalha após batalha, confronto após confronto, o crente ele não desanima com o comprimento do conflito. Presta atenção no que eu vou dizer aqui. Você estava vivendo um momento de adversidade? Você está vivendo um momento que você diz, Senhor, por que isso tudo? Eu vou lhe dar um conselho aqui nessa noite, com base no verso 2 e no verso 3, ou mais precisamente no verso 3, porque essa é a figura que se enquadra no verso 3, que parece um conselho de louco, mas não é. É um conselho de quem tem Deus como luz, como salvação e como fortaleza. Qual é o contexto aqui de Davi?
O contexto que ele dá é o seguinte: ele está rodeado por um exército inimigo no seu acampamento. E quando isso ocorre, sabe o que Davi manda que eu e você faça? Que você vá para o meio do acampamento, coloque a bandeira e descanse, sabendo de uma coisa, que a resposta ou a vitória na sua vida será certa. É isso que Deus tem para dizer a nós nessa noite, com base no verso 3. Se você está vivendo um momento de angústia, de um sofrimento que parece que não tem fim, vá para o seu acampamento, descanse no Senhor, coloque a bandeira da vitória e simplesmente aguarde. Porque lembre-se do seguinte: o inimigo ele só vai até onde Deus permite. Lutero dizia uma coisa interessante: o diabo é um leão, é verdade, só que desdentado. O controle da nossa vida, meu irmão, da sua vida, da sua família, da sua casa, do seu casamento, quem tem o controle disso tudo não é o diabo, é o Senhor dos Exércitos. É isso que Davi deixa aqui de forma muito clara para mim e para você. Versículo 4. Olha o que ele diz no verso 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. O que me chama a atenção nessa oração, no verso número 4, Davi diz: uma coisa eu peço ao Senhor. Uma coisa. O que é que ele está dizendo? Meu coração não é dividido. É isso que ele está dizendo. Ou seja, porque o nosso coração, irmãos, ele é distraído muitas vezes. O nosso coração, às vezes, tem momento de fraqueza, de desapontamento. Mas Davi diz uma coisa, aliás, nos ensina algo aqui maravilhoso. O homem de um só pedido, ele tem êxito. O que é que eu estou querendo dizer aqui? Davi era centrado no que ele pedia. Uma coisa, ou seja, Senhor, eu vou orar por isso, mas veja qual é a oração dele. Eu vou focar nisso. E ele diz o seguinte: uma coisa eu peço ao Senhor. A quem você tem pedido? Aonde seu coração está focado? Aonde seu coração tem colocado todas as suas fichas? Davi disse uma coisa, ou seja, eu tenho um pedido seu, e é único, porque esse é a base dos outros. Uma coisa eu estou pedindo ao Senhor. Por que ao Senhor? Porque o que nós não podemos obter, nós temos que pedir à pessoa certa. Aquilo que nós não podemos obter, nós temos que pedir àquele que nos conhece. Eu gostaria de dizer algo aqui a você, que o Senhor é o único poço que nós podemos obter água, que o Senhor é a única porta que nós vamos bater e será aberta, porque o Senhor, com certeza, Ele não virará as costas para você. E Davi está dizendo isso: uma coisa eu peço ao Senhor, e o quê? E a buscarei. Alguém já disse o seguinte, olha: desejos não enchem sacos. Talvez você deseje muito alguma coisa, mas você não ora, você não tem foco, talvez você não peça ao Senhor, né? E ele está dizendo o seguinte aqui, olha: eu vou pedir ao Senhor e a buscarei. O que é que ele está dizendo aqui? Eu vou buscar, Senhor, eu vou me esforçar, eu vou me empenhar. Ô irmão, eu não vou voltar para casa sem dizer isso que eu tenho a dizer aqui à igreja do Médici nessa noite. Há pessoas aqui nessa noite que precisam tomar posição. Você não pode passar a sua vida toda vivendo como um incrédulo. E há pessoas aqui nessa noite também, meu irmão, que você sabe o que Deus colocou em tuas mãos, e você já não tem mais desejo de fazer. Uma coisa eu peço ao Senhor, ou seja,
Eu estou focado em pedir o Senhor. E eu vou buscar, Senhor, eu vou me esforçar. Eu vou me empenhar. Senhor, Tu colocaste nas minhas mãos. Eu não vou terceirizar. Eu não vou deixar para que outro faça. Eu vou fazer. E o que é que ele pede? Eu acho que é o pedido que todo pai, que toda mãe, que todos nós que estamos aqui nessa noite deveríamos fazer. Olha o que ele pede. Continuidade do verso 4. Uma coisa, ou seja, eu vou focar, eu vou pedir a quem pode resolver, e eu vou buscar o que é? Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. O que é que Davi está pedindo a Deus aqui, irmãos? Senhor, não feche a porta do céu para mim. Eu quero morar todos os dias. Aonde? Na casa do Senhor. É isso que ele está pedindo aqui. Ele desejava, ele almejava a morar eternamente com o Senhor. A gente olha números como esse aqui, irmãos. E assim, eu não sei seu coração, mas o meu fica entristecido. Sabe por quê? Porque talvez haja pessoas aqui nessa noite que seu papai, que sua mamãe está em casa. E se ela fechar os olhos hoje, ela vai para o inferno e ela nunca teve uma oportunidade de ouvir a palavra nem por você. Sabe por quê, irmãos? Porque teu vizinho, que todo dia faz um barraco na casa dele, que todo dia você vê briga, você vê ele se embriagando, você vê ele vindo saindo para outros cantos, vê no adultério, vê, irmãos, na fornicação, na idolatria, todo dia está lá, e a gente não abre nem a boca para ele. Davi está dizendo, Senhor, que eu vá morar no céu. Mas o que me chama a atenção aqui, qual é o maior medo da sua vida? Pensa aí um pouquinho. Para mim, e aí você não precisa concordar comigo, o maior medo meu, sabe qual é? A morte. Por quê, pastor? Você não crê na eternidade? Não é isso. Porque a morte nos separa de tudo aquilo que a gente ama. A morte nos separa do cônjuge, a morte nos separa dos filhos, a morte nos separa dos netos, não é verdade? Por isso que nós temos tanto medo da morte. Mas aqui está a resposta bíblica, ou digamos assim, o acalento bíblico para mim e para você. Senhor, uma coisa eu te peço, Senhor, que eu more no céu. Aí eu gostaria de lhe fazer uma pergunta aqui nessa noite. Qual foi a última vez que você orou por sua família? Que você pregou para seu pai, para sua mãe, para seu irmão, para aquele colega de trabalho? Qual foi a última vez? Na mesma pregação que eu citei, o pastor Jeremias disse o seguinte, depois que deu essa oferta, depois que ouviu este John Stott, ele jamais passa pelo morador de rua sem dar bom dia, sem dar boa tarde, ou seja, sem dizer para ele, aí você é importante, sem dar um panfleto a ele, jamais ele fez isso. Imagine, irmãos, aquelas pessoas que nós amamos. Agora me veio à mente uma questão quando eu estava meditando para pregar aqui para os irmãos. Onde Davi aprendeu isso? Isso o quê, pastor? Que Deus era luz, que Deus era salvação, que Deus era fortaleza. Aonde Davi aprendeu a dizer, Senhor, que eu habito eternamente na tua casa? Onde foi? Aonde foi que Davi aprendeu? Irmãos, nada vem de graça para nós. Nada pode cair no nosso colo, perdão. A pergunta é, como é que esse homem aprendeu isso? Aonde é que Davi aprendeu a lidar com as coisas dessa maneira? Aonde, meus irmãos? Alguém pregou para ele.
Davi está dizendo aqui, não só que ele queria morar na casa do Senhor no céu, mas o desejo de Davi era estar no templo. O mundo estava pegando fogo, veja como ele era diferente. O mundo estava pegando fogo em volta dele. A vida de Davi estava de ponta cabeça. E ele está pedindo a Deus também o seguinte: Senhor, deixe que eu vá no templo. Deixe que eu vá ouvir a tua voz. Deixe que eu vá cantar com meus irmãos, oferecer meus sacrifícios, levar meu dízimo. Era isso que ele estava pedindo. E Davi aprendeu todas essas coisas, irmãos, ele aprendeu na igreja, por assim dizer. O que Davi estava pedindo a Deus era o seguinte: Senhor, que as adversidades da vida não me deixe de ser adorador, não me impeça de adorar. Irmãos, que coisa linda! Você ouviu o louvor hoje aqui? Eu acho que o louvor daqui hoje, alguma coisa aconteceu, porque estão de parabéns, não é que não esteja nos outros dias, mas hoje estava diferente, eu não sei o que foi. Parece que Deus concedeu graça aos irmãos do louvor mais do que nos outros dias. Então você imagina, se eu estivesse em casa, eu não teria ouvido tanto umas canções bíblicas dessa. Eu não teria, irmãos, sentido Deus falar comigo através do louvor, como Ele fez. Mas hoje foi uma maneira especial, não sei com você, mas comigo foi uma maneira especial. Davi está dizendo: Senhor, eu quero ter esses momentos, eu quero ouvir tua voz, eu quero ouvir uma pregação bíblica, mesmo estando o mundo ao redor dele pegando fogo. Agora, onde ele aprendeu isso? Ele aprendeu isso na casa do Senhor, meu irmão. Isso é importante demais, né? É isso que ele está dizendo aqui no verso de número 4. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo, pois no dia da adversidade Ele me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo me acolherá, Ele me porá no alto de uma rocha, agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam, no seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. O que é que ele estava dizendo? Senhor, eu preciso ir na tua casa para ouvir a tua voz. Glória a Deus que vocês vieram aqui hoje, né? Senhor, eu preciso ouvir algo de ti, eu preciso, Senhor, cantar os teus cânticos, eu preciso ouvir a tua voz no louvor, eu preciso ouvir a tua voz no momento de pregação, eu preciso disso. Davi sabia exatamente disso. Por quê? Porque aqui no verso 6 ele diz o seguinte: Senhor, é tu que me esconde. Creia nisso, irmãos. Sua vida está debaixo das mãos do Onipotente. Não tem nada perdido. Outra, é Deus que dá estabilidade na sua vida. É Ele que te coloca sobre a rocha. É Ele que te coloca sobre a rocha. Outra, é Ele que te honra sobre os teus adversários. É Ele que faz você triunfar. Vou lhe dar um conselho aqui nessa noite. Nenhum de nós que aqui estamos, nós podemos fechar a boca do leão. Mas você pode se manter íntegro. As pessoas podem falar de você o que quiser, mas você pode se manter íntegro. Sabe por quê? Porque você está sobre a rocha. E é Ele quem nos honra. É Ele quem nos honra. Ponto 2, para a gente já partir para o final. Verso 7 e verso 8. A partir do verso 7, Davi vai cantar, vai falar sobre a confiança na bondade de Deus. Você se encantou com Davi até agora? Que fé, né, irmãos? O Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, o Senhor é a minha fortaleza. Se o inimigo vier até mim, ele só vem até onde Deus permite. Que homem de fé, não é verdade? Davi está nas alturas. Olha como ele é humano. Verso 7 e verso 8. Ouve, Senhor, a minha voz. Eu clamo. Tem compaixão de mim e responde-me. Verso 8. Ao meu coração me ocorre. Busquem a minha presença. Buscarei, pois, o Senhor a tua presença. Eu não sei se você percebeu, mas Davi acaba de sair de um momento de exaltação, de um momento de confiança, para de novo um sentimento de medo no seu coração. Nossas vidas, irmãos, são assim. Nossas vidas são assim.
Você percebe aqui o pêndulo da espiritualidade balanceada entre louvor, oração e às vezes uma fé um pouco vacilante. Olha o que Davi está dizendo no verso 7. Eu preciso, Senhor, que tu me escute. Você já teve essa sensação? Você sai da igreja dizendo o seguinte: o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, o Senhor é a minha fortaleza. De quem eu terei medo? E você sai dizendo: rapaz, eu tenho um grande Deus. Aí quando Deus não lhe responde, você começa a recitar o verso de número 7. E eu gostaria de dizer algo aqui a você: não é porque você não é crente, você é. Olha o que Davi está dizendo, verso 7. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, tem compaixão de mim e responde-me. Sabe por que você faz isso? Sabe por que você faz isso? Porque um fariseu, ele se satisfaz no homem ouvir a oração dele. Mas um crente no Senhor Jesus, a coisa que ele mais quer é que Deus escute. Escuta, Senhor, o meu clamor e responde-me. Sabe por que ele diz isso? Olha, ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, tem compaixão de mim e responde-me. Por que Davi pede para Deus responder? Por quê? Abra seus ouvidos para o que eu vou dizer aqui nessa noite. Porque não é natural que Deus permaneça calado para você. Você está focado em oração? Você tem clamado por alguma coisa? O meu conselho para você aqui nessa noite é esse: não desista. Pois o Deus que você serve, não é normal que ele fique calado. Por essa razão, Davi está dizendo: Senhor, me responde. Verso 8. Não me esconda, Senhor, a tua face. Não rejeite com ira o teu servo. Ao meu coração me ocorre: busquem a minha presença. Você já pensou no seguinte? Que as adversidades que você tem vivido é Deus lhe chamando para mais perto dele? Ah, irmão, eu tenho certeza do que eu vou dizer aqui. Se Deus tivesse afrouxado a mão, tivesse afrouxado o parafuso, tem pessoas que não estariam aqui. Já conversou com Deus sobre isso? As adversidades que você tem enfrentado, a crise que você tem vivenciado, é Deus te chamando para buscá-lo. Você já pensou sobre isso? Olha que lindo Davi diz no verso 8, ao meu coração me ocorre, ou seja, Davi está dizendo, eu me lembrei que em algum lugar eu li, busquem a minha presença. Era Deus chamando Davi para buscá-lo, na adversidade. E olha o que Davi diz, verso 8, buscarei, pois, o Senhor a tua presença. É interessante, né? Quando a gente perde emprego, quando a gente perde oportunidade na nossa vida, quando coisas ruins começam a acontecer na nossa vida, nós começamos a querer levantar culpados, a dar nome a culpados. Davi não era assim. Uma coisa veio ao meu coração, Davi está dizendo, busque a minha presença. O que é que Davi está dizendo? Que as adversidades que veio até a vida dele, que chegou até a casa dele, que chegou até ele, Davi entendeu o seguinte, é Deus me chamando para buscá-lo mais. Será que isso não está acontecendo com você? Agora a questão é, como você tem respondido? Murmurando? Davi não fez isso. Com amargura? Davi não fez isso. Porque é comum em momentos difíceis a gente murmurar, a gente ficar amargo, ficar com raiva de Deus. É natural, infelizmente. Davi não respondeu assim. Davi disse o seguinte, eu vou buscá-lo. C.S. Lewis diz o seguinte, olha, que o sofrimento é o megafone de Deus nos chamando para Ele. Muito é falado aqui sobre
Jonathan Edwards. A pronúncia não é bem assim, pastor Jorge, no dia que for pronunciar, melhora. Está o inglês. Lendo a biografia daquele homem, sabe o que eu descobri? Que no momento da morte, já no leito, já nos últimos minutos da vida dele, ele olhou para os amigos que estavam em volta da vida dele e disse o seguinte: onde está o meu grande amigo Jesus? Ele estava partindo. Eu creio que naquele momento estava havendo uma batalha espiritual ali na mente de Jonathan. Talvez o diabo querendo dizer: olha, cadê Jesus? Cadê teu grande amigo? Cadê aquele homem que tu tanto pregaste? Ele não está aqui. E ele abre os olhos, olha para os familiares ao redor da cama dele e diz: cadê meu grande amigo Jesus? E ele fecha os olhos. E todo mundo ali ao lado dele pensou que ele havia partido. Passa 2 minutos, ele reabre os olhos e diz o seguinte: eu quero dizer a vocês que no momento da morte, não temam. Alguma coisa aconteceu nesses 2 minutos. Eu não sei se anjos vieram buscá-lo, não sei se alguém apareceu para ele, sei lá o que aconteceu, que experiência maravilhosa, ou que texto bíblico brilhou na mente dele, mas uma coisa ele disse, nas entrelinhas ele quis dizer o seguinte: valeu a pena aceitá-lo como Salvador. É a certeza que todos nós aqui temos. Quando o sofrimento chegar, diga: Senhor, amém. Se é assim que tu quer trabalhar na minha vida, amém, Senhor. Se é dessa maneira que tu tem cortado as arestas da minha vida, amém. Em tudo Deus tem algo, irmãos, a fazer na nossa vida. Verso 9 e 10, já estamos finalizando. Não me esconda, Senhor, a tua face. Não rejeite com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me deixes nem me abandone, ó Deus da minha salvação. Porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Você já orou assim? Com base no verso de número 9, né? Senhor, não se esconda de mim. Você já orou assim? Não me rejeite, Senhor. Ou seja, o que é que Davi está dizendo aqui? Senhor, tu és o meu auxílio. A ingratidão é natural de quem não conhece a Deus, mas aqueles que conhecem continuará no lugar de oração. Ele está dizendo isso: não me esconda, Senhor, a tua face, não rejeita com ira o teu servo, tu és o meu auxílio, não me deixe nem me abandone, ó Deus da minha salvação. Por quê? Se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Davi está dizendo: Senhor, não se afasta de mim, porque eu tenho uma convicção que a última pessoa que pode me abandonar és tu, Senhor. Tu não vai me abandonar. Irmãos, isso era a maior certeza que ele tinha. Eu gostaria de dizer a você aqui nessa noite, essa é a maior certeza que você pode ter. É muito difícil um pai ou uma mãe, até acontece, né? Abandonar o filho. Às vezes acontece. Mas o Senhor, Ele jamais, em momento algum, Ele nos abandonará. Talvez Davi estivesse dizendo a Deus o seguinte: Senhor, não faz comigo o que tu fizeste com Saul. Deus rejeitou Saul. Posso lhe dizer algo aqui? A pior coisa que Deus pode fazer comigo e com você é deixar que a gente siga os nossos próprios caminhos. Tá bom? Lembre-se que se você é filho, todo filho é exortado. Todo filho, irmãos, ele é disciplinado. E muitas vezes Deus usa o sofrimento na nossa vida para nos disciplinar, para consertar o nosso caminho, sabe? Mas uma coisa é muito clara aqui: em toda e qualquer situação que nós estejamos vivendo, Ele não irá nos abandonar, Ele continuará conosco, Ele continuará com você, Ele continuará comigo. Verso 11 e verso 12: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me por vereda plana, por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, e os que só respiram o quê? Crueldade. Que coisa!
Parece que o ambiente que Davi vivia não era um ambiente muito saudável. Pelo menos aqui nesse momento, irmãos. Porque olhe para o verso 12. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, e os que só respiram o quê? Crueldade. O ambiente que Davi estava possivelmente inserido, era um tentando engolir o outro. Davi estava no meio de pessoas, ou convivendo com pessoas, que umas queriam, irmãos, tirar o couro de outra viva. E Davi disse: Senhor, mesmo nesse contexto, você tem pedido isso a Deus? Faça com que eu não perca o meu testemunho. Olha o que ele diz no verso 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me por vereda plana, por causa dos meus inimigos. E que eram os inimigos? Eram pessoas, irmãos, exatamente que queriam isso. Viviam um se matando contra o outro. E Davi está pedindo a Deus uma coisa, isso é primordial para você. Que eu não seja uma Maria vai com as outras. Você conhece cristão assim? Deixa eu dizer algo aqui a você. Eu entendo que a amizade influencia positivamente, como também negativamente. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Mas eu vejo na Bíblia também um homem como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, morando na capital da idolatria, na capital da perversidade, a Babilônia, e não se contaminando. O que é que eu quero dizer aqui nessa noite? Você pode ir para qualquer ambiente, seja ele qual for. Você pode andar com quem andar, trabalhar com quem trabalhar. Você pode morar vizinho a um centro de macumba. Você pode conviver com pessoas no trabalho que todos sejam mentirosos, que todos sejam adúlteros, que todos sejam caluniadores. Se você é cristão, você permanecerá. E vou lhe dar um exemplo aqui. Pegue um sachêzinho de chá, aquele chá que vem naquele saquinho. Coloque água fervente, coloque aquele sachê dentro da água fervente. O que é que aquela água vira? Chá. Por quê? Porque a água fervente só revela apenas o que estava dentro daquele sachê. Talvez haja pessoas aqui ou me ouvindo, que você diz que não consegue manter o testemunho, porque o ambiente que você está é hostil. É um querendo engolir o outro, é palavrão, etc. Pessoas que não temem a Deus, não. É porque o problema está aqui, ó. Coração. Isso chama-se conversão. Nós podemos ir para onde nós formos. Nós nos manteremos íntegros, desde que Deus seja luz, seja salvação e seja fortaleza. Não é? É isso que Davi está dizendo: Senhor, preserva a minha vida no meio de um bando de fofoqueiro. Preserva, Senhor, para que eu não vire um com eles, para que eu não seja mais um. Essa semana eu me alegrei muito, né? Uma pessoa disse: eu admiro a igreja do Médici, porque a gente não vê fofoca lá. Sabe? Eu sou sincero a você, irmãos, eu não sei se tem, sou muito sincero. Se tiver, é muito pouca. Só lhe digo uma coisa, eu não me envolvo nela. E louvo a Deus porque eu não vejo de forma clara, não vejo isso no Médici. Vejo não. Pode ter? Pode. Não vou dizer que não tem, que nós somos caídos, nós somos seres caídos, né? Mas glória a Deus que o povo de fora está vendo isso aí. Né? Louvado seja Deus por isso. 13h14 a gente encerra e vai para casa. Quiser ir para a consciência cristã ainda dá tempo? Dá não. 8h05. A Bíblia diz o seguinte, terminando, a conclusão, Davi diz o seguinte: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere no Senhor, anime-se e fortifique o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Qual é o grande desejo da sua alma? Qual é, meu irmão? O maior desejo que eu tenho na vida é ver Jesus como Ele é.
como Davi diz aqui, né? Eu quero habitar na casa do Senhor, né? E contemplar o Senhor. E Davi diz, ei, no verso 13 é que ele está dizendo, eu creio que eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Terra dos viventes aqui é o céu. Davi está dizendo, um dia eu conhecerei a Deus como Ele é. Eu creio nisso. E portanto, olha, o que ele está passando aqui, o que ele estava passando naquele momento, era fichinha, diante do que tinha reservado para ele. Por quê, irmãos? Ele pode escrever o verso 14, espera no Senhor, anime-se, fortifique o seu coração, espere, pois, no Senhor. Por quê? Eu tenho uma resposta para você. Porque Davi era satisfeito em Deus. Eu vi uma ilustração ontem que eu fiquei maravilhado, eu vou contar e a gente encerra. O pastor contou que uma pessoa conhecida dele, enfim, que ele conhecia, um grande empresário, foi passear na orla marítima de uma cidade muito pacata, pequena, e ele tirou uns dias para relaxar. E esse homem era riquíssimo. E ele estava nessa cidade e acordou 5 horas da manhã e foi andar pela beira da praia. E ele contemplou de longe um pescador. E esse pescador estava com um monte de peixes, deitado na sua jangada, contemplando o mar. E aquele empresário chegou perto dele e disse, bom dia. Disse, bom dia. Ele disse, mas rapaz, aqui o lugar é farto de peixes, né? Demais. Eu peguei aqui, para mais de 30 quilos. E ele disse, mas por que o senhor não compra um barco maior, umas geladeiras? Porque com um barco maior você vai mais longe, pode aprofundar a sua pesca, certamente ao invés de 30 quilos por dia, você vai pegar 200. Ele disse, com certeza. Então aumente sua produção, aumente seu barco, aumente as geladeiras. E o pescador olhou para aquele empresário e disse o seguinte, para quê? E o empresário disse, para que você enrique. Se você pescar mais peixe, você pode trazer sua esposa, passear num iate. Já pensou você pescando 200, 300 quilos de peixe por dia? Você vai ficar feliz demais, você vai ser o homem mais feliz da terra. Henrique. O pescador contemplou para ele e disse, olhou para ele e disse o seguinte, o que é que eu estou fazendo aqui? Ele disse, pescando. Ele disse, não, eu estou contemplando o mar. Vou tirar 10 quilos para o meu consumo, vendo 20, compro o alimento de hoje e fico contemplando essa beleza. E eu sou feliz assim. Aquele empresário baixou a vista e foi embora. Qual a moral da história? Aquele homem era satisfeito com o que ele tinha, enquanto que o empresário ainda não era. Sabe qual é o grande problema de muitos corações? É que nós somos insatisfeitos com o que temos, porque nós pensamos que a felicidade é um lugar onde chegamos, ou um estágio que alcançamos, e não é. A felicidade tem nome. Você pode chamá-la de luz, você pode chamar de salvação, você pode chamar de fortaleza. A felicidade do crente está em Cristo Jesus. Se Ele, irmãos, satisfaz, se Ele realmente é o nosso pastor, a gente pode dizer, eu não sinto falta de mais nada. Portanto, espere no Senhor, né? Anime-se, fortifique o seu coração, espere, pois, no Senhor. Amém? Que Deus abençoe os irmãos dessa noite.